Opinião em debate. Oferecimento. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. FIEG, pelo futuro da indústria. FIEG é mais investimento. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é sobre o tema planejamento, a chave para o sucesso empresarial. Mas eu vou pôr um ponto aqui no lugar diferente. Planejamento, a chave para o sucesso, seja ele empresarial, seja ele pessoal. E para discutir este importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A Gleiciele Rodrigues dos Santos, é instrutora dos cursos de gestão no Senac de Goiás, ela é formada em economia. O Marcos Louredo, empresário no ramo da construção civil, da Kaizen Distribuidora, tá certo, né, Marcos? Isso. A Brenda Cunha, advogada, especialista em direito empresarial pela Universidade de São Paulo. O Rubens Soares, que é consultor empresarial, técnico em contabilidade, mentor class oficial. Eu vou começar aqui com a Gleiciele Rodrigues dos Santos. Ô Gleiciele, como que a gente pode dar instruções para uma pessoa que vai abrir uma empresa? Porque, segundo as últimas estatísticas que eu tenho, de cada 10 empresas que abrem, no mínimo 6 e às vezes 7% tendem a fechar nos primeiros anos, não é? Que instruções a gente pode dar, sob o ponto de vista administrativo, para evitar que você abra uma empresa e depois ela venha a sucumbir? Tem alguma instruçãozinha básica? Tem sim. Quando se deseja abrir uma empresa, o mais importante é fazer um plano de negócios, né? Qual é o produto que eu vou trabalhar ou o serviço? Quais serão os meus clientes? Qual é o meu público-alvo? Né? Qual é a idade desse cliente? Quem é meu público? Como que eu vou oferecer esse produto no mercado? Né? Como eu vou me posicionar nesse mercado? Principalmente, né, trazendo aí o meu produto para o cliente de uma forma que atenda às necessidades e seja, né, vendido. Não adianta abrir um negócio que ninguém vai querer comprar algo daquele negócio. Então eu vou para o meu plano de negócio montando todo o passo a passo, cliente, público-alvo, produto, prazo, fornecedores, quem serão os fornecedores, qual vai ser o meu prazo de pagamento para os meus clientes. E eu vou fazendo todas essas informações, montando ali como se fosse um plano completo de todas as informações que eu preciso para guiar o meu negócio. Isso vai fazer toda a diferença inicialmente ali para eu ter sucesso no meu negócio. Bom, Marcos Louredo, que você que é empresário no ramo da construção civil, essa é uma área extremamente nevrálgica, porque o planejamento, numa época de muita demanda, como é agora, quer dizer, você faz um lançamento aí e no lançamento é vendido o suficiente às vezes para tocar a obra, né? Mas na época das vacas magras, isso não acontece. Quer dizer, qual que é o pulo do gato nessa área aí, considerando que, por exemplo, se você, hoje no Brasil, se você fizer rápido uma obra, um edifício, por exemplo, em 4 anos, é rápido, né? Dadas as dificuldades nossas. E, às vezes, você planeja para o momento atual e daqui 4 anos aquele prédio já está até defasado, né? Como é que você se protege contra essa equação? Então, Roseval, isso é bem interessante, aproveitando o que a Gleice falou, vou tomar a liberdade de chamar de Gleice. Isso é bem interessante porque parte muito do que ela falou, planejamento. Hoje a gente tem um mercado, principalmente na construção civil, bem dinâmico. Então, se a gente não tiver um planejamento olhando bem para frente, a gente corre o risco realmente de ficar defasado. Então, o pulo do gato seria realmente buscar novas alternativas. A gente tem visto no nosso mercado algumas empresas que já têm investido bastante nisso, alguns clientes nossos, inclusive. A gente atua na construção civil, mais focado na parte de esquadrias de alumínio. Mas nós estamos bem ligados a esse mercado da construção civil, enquanto a gente fala de construtoras, né, e empresas de engenharia como um todo. Então, eu diria que o planejamento e a atenção a essa questão das necessidades futuras é um diferencial bem interessante. Então, o apartamento, a casa, o bem imobiliário, ele não vai diferir de um bem comum, como um carro, como um relógio, um acessório.
né? A gente tem que estar bem atento às tendências e a gente tem que estar bem ligado às necessidades. Então, a pandemia mostrou muito isso para nós, né? A pandemia mostrou que a gente, quem estava em apartamento foi para casa, né? E quem de repente estava em casa isolado quis ir para o apartamento. Então, houve uma movimentação muito interessante diante de uma coisa que foi incontrolável. A pandemia mostrou muita coisa para nós e mostrou que realmente as tendências têm que ser levadas mais a sério. Brenda Cunha, a Brenda Cunha é fashion, né? Notei que era toda fashion. Mas veja bem, uma notícia recente mostra a importância do especialista em direito empresarial. As companhias aéreas brasileiras, elas gastam 1 bilhão por ano só em causas judiciais. Quer dizer, aí falta o quê? Planejamento em direito empresarial, ou simplesmente elas não estão aptas a entregar o serviço que pretendem entregar. Como é que é essa equação? Quer dizer, como é que você entra a sua expertise na empresa? Eu costumo falar que a empresa ela tem alguns pilares. O primeiro pilar mais importante é o objeto dela, é a atuação, o que ela vai entregar para o consumidor, para quem vai tomar os serviços dela ou o produto dela. Mas quando se abre ou quando se mantém uma empresa, pensa-se sempre no objeto e não nas outras áreas, porque uma empresa não é só a aviação, a venda de automóveis ou até a venda de um doce. Ela precisa de administração, ela precisa de contabilidade, ela precisa de planejamento tributário, ela precisa de uma assessoria empresarial, contratual, que é onde eu consigo ajudá-los, e ela precisa de um gestor financeiro. Então, muitas vezes, esses dados muito interessantes que trouxeram, né, sobre o fechamento de empresas em tão pouco tempo, isso corrobora a necessidade de se preocupar, além do objeto da empresa, com essas áreas de atuação, que pode contar com contador, com advogado empresarial e tantas outras áreas que contribuem para o empresário se iniciar e principalmente para ele ter uma continuidade, ter perenidade e entregar um bom serviço. Rubens Soares, eu vejo, por exemplo, algumas diferenças. Eu tive a oportunidade de viver 10 anos nos Estados Unidos, para citar um país que a gente tem mais informações sobre ele. O contador lá, ele é responsável pela contabilidade da empresa no seguinte aspecto: a não ser que seja uma coisa que tenha sido forçada pelo dono, o que o contador também não deve aceitar, mas às vezes pode ser que aceite, o contador se responsabiliza, inclusive economicamente e até sob o ponto de vista criminal, né? No Brasil não é assim, né? Contador, se for cabeça de bagre, quem paga a conta é o sujeito que contratou ele, né? Infelizmente, existem muitos profissionais assim, mas no Brasil o contador ele já é responsável pelas atividades que ali ele presta e ele tem que assinar validando veracidade naquelas informações. Mas o que eu sempre digo nas minhas consultorias, aos empresários, que quando eu sou demandado, a empresa está numa situação financeira precária, no início do nosso diálogo ali, eu já digo que o que eu vou dizer ao proprietário, ele já escutou da boca do contador. Então, não existe novidade quando um consultor é chamado, quando um gestor é chamado. Então, no início da abertura de uma empresa, chamar um consultor, ele fazer um projeto de viabilidade financeira, um projeto de viabilidade empresarial no todo, é muito importante. Mas no decorrer das atividades, o dia a dia da empresa, o contador ele tem todas as informações que a empresa demanda. Então, se o empresário seguir as demandas que o contador tem com a empresa dele, ele nunca vai precisar de um consultor na maneira que ele for tocando as demandas. Uhum. Eu posso dizer que tenho uma pequena empresa, uma agência de marketing estratégico, que vai completar 36 anos, que o contador é muito importante.
Eu já levei surra de contador, e agora estou levando do computador também. Eu sou um cara que leva surra. Mas depois que eu trabalhei com um contador mais experiente ou mais capaz, eu não tenho nenhum problema. Mas se você não tomar cuidado em procurar um profissional adequado, o contador ele pode ser motivo de falência da empresa, porque ele não faz o serviço certo, quem paga as multas e tudo mais é o empresário. Então, trabalhar com um contador bom é uma coisa crucial para a sobrevivência de uma empresa. E trabalhar com um sistema bancário bom também. Podemos até falar isso com o nosso contador, se você tiver um banco sério, como você tem a Credijur, que você é sócio de um banco. Então eu recomendo a Credijur, porque o Complexo Sicoob pertence ao Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Procure a Credijur e se informe, porque você é mais do que um correntista, você é sócio do banco. E essa água aqui, a Levite, é uma água que tem nela um antioxidante, é uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. Ela é indicada, inclusive, para pessoas que têm tratamento como diabetes, câncer e problemas de coração, ok? Eles entregam na sua residência 3255-9626. Faça como eu, use esta águas aqui, que é distribuída pela Águas do Bem, porque vai te fazer muito bem. E eu quero indicar para vocês também uma empresa muito séria, que é a Jesco. Essa empresa é uma empresa genuinamente goiana, que faz óculos de altíssima qualidade, com design exclusivo. Eles fazem pouquíssimas unidades. Esse que eu estou usando é da Jesco. Eles não só fazem óculos com design exclusivo, como lentes exclusivas. Como é o meu caso aqui, que fica com muita luz, as pessoas estão percebendo isso. Ele é um óculos que ele não é um óculos escuro exatamente, mas eu que fico muito exposto, ele protege a minha visão. Então, um óculos específico para o meu caso. A Jesco tem óculos maravilhosos. Procure aí o endereço da Jesco na internet e você vai se surpreender com a qualidade desta empresa. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre planejamento, a chave para o sucesso empresarial. Mas eu vou aqui com a Brenda Cunha. Ô Brenda, eu vejo também que muitas pessoas não percebem que, num dado momento, e muitas, elas são a própria empresa. No meu caso, por exemplo, eu demorei um pouco, mas não tanto quanto alguns percebem, para entender que eu seria o meu produto e que eu teria que ter um planejamento para a minha pessoa, para a forma como eu me comporto, para a forma como eu planejo a minha vida, não é? Sim. E não é fácil. Por exemplo, um dia como hoje, que eu começo a trabalhar com a minha fiel escudeira, a Jo, que está aqui no estúdio comigo, nós começamos a trabalhar 15 para 7 da manhã e paramos o quê? 9 horas. Eu tenho atividades hoje eu tenho atividade até às 11h15 da noite. Nossa. Então, meu dia todinho está tomado por atividades. E isso requer muito planejamento também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida. Esse planejamento que o empresário precisa ter faz muito sentido também na parte de delegar. A gente sabendo que a gente é bom, a gente sabe qual é o seu talento, um talento artístico, um talento nato, né? Mas existem outras demandas dentro da empresa que a gente precisa delegar. Então, muitas vezes eu vejo empresários querendo pegar um contrato do Google e fazer um contrato. É claro que o resultado não vai ser bom. Então, uma organização com um time de pessoas que te ajudem, te auxiliem naquilo que você não tem uma expertise, não tem uma formação, por exemplo, contabilidade, é muito necessária. E pessoas de confiança, principalmente. Então, esse planejamento, você saber que você é a cara da sua empresa, você é o responsável pela sua empresa,
e você poder delegar as outras coisas, o qual você não tem a formação, enfim, o talento para aquilo, é muito importante para o sucesso e para o futuro da sua empresa. Uhum. E às vezes a pessoa pode perguntar, mas por que você vai trabalhar até quase meia-noite hoje? Existem coisas que você não deve delegar, né? Você falou em delegar coisas que não deve. Eu, por exemplo, tenho que buscar uma importante atriz no aeroporto. Eu não vou delegar para que pegue um táxi, ou pegue um Uber, ou vou te mandar um motorista te buscar, porque para a interação minha com esta importante atriz, que é a Gabriela Duarte, eu tenho que buscá-la para ela entender que eu dou importância a ela. Sim, perfeito. Para que ela dê importância no trabalho que vai fazer para mim. Perfeito. Então, tem coisas que não dá para delegar. Exatamente. Por exemplo, né? Agora, Rubens Soares, se você pudesse dar uma instrução de que ferramentas poderia a pessoa utilizar para elaborar um planejamento financeiro eficaz, quais são essas ferramentas? Primeiramente, ele tem que ir em busca de um consultor, e se ele não tem uma verba disponível para custear um consultor, buscar instituições que estão prontas ali para poder atender o pequeno empresário, o médio empresário, como o Sebrae, e tem vários outros consultores bons com preço mais acessível. Mas abrir mão de um consultor para fazer um projeto de viabilidade, em hipótese nenhuma. Não pode abrir? Não. Você não sabe o que te espera ali na frente. Existem muitos fatores que não é só o dinheiro, ter um dinheiro para montar um negócio, não é isso que fala mais alto. Pode, você tem que estar capitalizado, mas o dinheiro ele não aceita desaforo. Você precisa de um bom profissional, você precisa, a gente falou no bloco anterior, você precisa de um contador profissional que seja capaz e que tenha comprometimento com as informações que ele presta para a sua empresa. Marcos Louredo, eu que acompanho muito a construção civil aqui, a gente entrevista muito pessoas da área, né? E eu às vezes fico com dor de cabeça só de pensar quantos itens, quantas equações existem, por exemplo, numa obra que tem que ser entregue, por exemplo, que é parte da construtora, o sujeito tem que entregar lá uma piscina, tem que entregar uma sauna, tem que entregar isso, aquilo. São N itens, né? Isso aí tem um moldezinho, quer dizer, dá para aprender com o cara que fez o edifício anterior, quer dizer, isso tem uma certa estrutura que a gente pode beber em alguma fonte, não? Sim, isso aí a gente aprende muito na faculdade, né? Eu sou engenheiro de formação, a gente aprende isso na faculdade, aprende esse beabá, mas a gente tem muita coisa que sai fora do script e que a gente vai aprendendo com os erros. Nós temos um caso interessante que foi uma falta de planejamento que aconteceu em Belém, do Pará, onde cada prédio, cada apartamento tinha uma piscina. Não sei se você chegou a ficar sabendo desse. Então isso aí foi um case que os caras não planejaram a piscina cheia. Então eles não podem, compraram ali, venderam, fez todo o sucesso do lançamento do empreendimento por causa da piscina e não pode encher a piscina porque não foi calculado. Então a gente aprende com erros também. Isso é uma coisa que parecia óbvia, mas que no dado momento aconteceu. Então, a gente aprende sim, aprende vendo, né? O construtor, principalmente o construtor que faz casa de alto padrão, ele se molda bastante nos projetos anteriores, até para não cometer os mesmos erros, para ter um plano de ação muito mais rápido, né? Eu estava vendo também uma evolução da troca de pneus dos carros da Fórmula 1. Coisa de 10 anos atrás era tipo 8 segundos, hoje 1,5 segundos que faz toda a diferença. Então eles foram aprendendo, então tudo isso é processo, é planejamento, e isso sim é considerado de um projeto para o outro. É interessante, tem um outro caso sério também, que lá na Big Apple, na New York City, eles fizeram um edifício altíssimo, cujos últimos andares, parece que 30 deles, ninguém pode ocupar. O barulho do vento torna impossível ocupar. E eles estão tentando resolver isso tem anos. Entendeu? Essa questão do barulho e do vento é uma coisa que a gente atua na parte de esquadria de alumínio,
e o pessoal às vezes não dá tanta atenção. Não precisa ser no 100º andar, a gente tem casos aqui que no 20º andar, dependendo da esquadria que se coloque, que não é homologada, ela dá problema sim, e isso é um dos problemas básicos. É sério, né? A Gleiciele Rodrigues dos Santos, aqui, que é instrutora de curso de gestão no Senac, hein? Sim. Então tá, um gestor, que tipo de empresa já precisa de um gestor? Qualquer uma, mesmo que seja uma microempresa, precisa de um gestor? Toda empresa precisa de um gestor. Na verdade, o empreendedor precisa já começar gerindo seu próprio negócio, né? Um problema muito sério que acontece com gestão de empresas é quando o empresário fornece um fluxo de pagamento para o seu cliente. Vamos lá, Casas Bahia, a empresa libera 10, 15 vezes para o cliente comprar, só que na hora de pagar o fornecedor, ele tem que pagar com 30, 60 e 90. E o recebimento dele não combina com o pagamento. E aí ele vai até um banco, busca um financiamento para poder arcar com as despesas. Tudo bem, não é errado pegar empréstimo, né, até para a empresa expandir. Só que quando o empréstimo é para pagar dívida, aí é um problema porque vira uma bola de neve. Você está fazendo um empréstimo para pagar uma dívida, gerando outra dívida. Então, o gestor, ele tem que olhar, né, a sua empresa como um todo, principalmente, né, dando essa dica aí, master, que é olhar esse fluxo de pagamento. Como é o fluxo de pagamento do meu cliente? De quanto em quanto tempo ele me paga? Quanto em quanto tempo eu devo pagar meu fornecedor? Isso é um ponto que muitas vezes é negligenciado e acaba causando quebra de empresas por descuido bobo. Olha, você pode planejar ir a um grande restaurante em Goiânia que tem preços justos, que é o El Argentino. Eu recomendo para você, você gosta de carne, é a carne argentina na sua mais alta performance, com tecnologia japonesa. Mas até para ir no restaurante, você precisa ter planejamento, você faz a sua reserva. Porque chega lá, não tem mesa, você fica em pé, às vezes você ficar em pé não é bom, esperando, você liga para o 3941-4008 ou 99929-0014. Você vai comer a melhor carne argentina, lá tem pessoas que tocam violoncelo, tocam violino. Aí você leva lá a namorada, leva a patroa, leva até a sogra, se ela for brava, ela vai amansar lá no El Argentino, porque é um lugar muito bacana, não é? Que eu recomendo muito. E quero recomendar para vocês também a Declinic, que é também planejamento na área da nutrologia. É uma nutróloga que ela faz todos os exames para você, uma professora estudiosa, a grande doutora Daiane Junqueira, e você pode entrar em contato lá com a Declinic, que eu recomendo, telefone 99660-6836. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre planejamento, a chave para o sucesso empresarial. Bom, eu vou começar aqui agora com o nosso querido Marcos Louredo, na Construção Civil. Marcos Louredo, me parece que a construção civil de Goiás, ela atingiu um ponto de excelência admirado em todo o país. Porque está conseguindo, finalmente, sair daquela equação onde você entrava para comprar uma obra, ela prometia entregar e aquilo não entregava. E quando entregava, como diz outros, no espirro do improviso, né? Isso é o que? Fruto de mais planejamento, excelência administrativa. Quais são os fatores que isso não é uma coisa, é uma coisa recente? Eu diria nos últimos 12 anos. Antes disso nós tínhamos grandes problemas, né? E agora a legislação também, isso dá prejuízo para a empresa, não é? O que você imputa como sucesso nessa área? O que fez mudar isso? Então, eu sou da época que quando eu me formei, eu entrei numa empresa que pegou muita obra da Exincol, né? Então, sim, naquela época tinha muita questão dos condomínios fechados, não acabavam, enfim. E a própria legislação deu um basta nisso, né? Então hoje é criada a sociedade com propósito específico, né? São as SPS,
Isso já foi um grande salto para que as empresas começassem a ter um pouco mais de responsabilidade. E de 12 anos para cá, a construção civil começou a ter uma concorrência. Teve uma época que empresas vieram de fora, né, grandes empresas se juntaram a empresas locais para fazer um fortalecimento da construção civil aqui. Isso também foi um ponto preponderante para que a nossa construção ficasse mais pujante, e o próprio plano diretor. Mas o grande passo foi justamente imputar responsabilidades. A partir do momento que quem vai comprar um apartamento, quem vai comprar um imóvel, tem a segurança que ele pode comprar isso na planta, que ele vai de fato ter a garantia de recebimento, isso mostra para a gente que a gente pode investir. Então isso mudou bastante, isso trouxe uma garantia, trouxe uma tranquilidade, uma segurança para os próprios investidores. Então eu creio que isso aí foi um ponto fundamental. Mas para que a gente conseguisse chegar nisso, logicamente teve toda uma parte de planejamento, planejamento inclusive de marketing. Então antigamente a gente não via praticamente encartes de venda de imóveis. Então hoje isso aí é uma coisa básica, né? Então a gente fala um pouco de marketing, eu sou professor de marketing também, a gente pode falar a parte do planejamento, né? Então isso também foi um diferencial, foi uma profissionalização para haver um pouco mais de competência nos lançamentos. Vamos aqui ao nosso Rubens Soares, que é técnico em contabilidade. Quais são os erros mais comuns na gestão de fluxo de caixa e como evitá-los? Vamos lá. Primeiramente, você tem que ter seus planos de ações. Tá? Você tem que preparar suas metas, não só para venda, mas também para você otimizar custos. Você tem que saber comprar antes de você saber vender. Então, você tem que fazer uma boa compra, você tem que ter seus fornecedores também. Nada adianta você apenas ser fornecedor para um cliente. Então, como a gente falou nos blocos anteriores, o planejamento ele é fundamental em todas as etapas, desde o início e desde a continuidade do seu negócio. Fluxo de caixa. Em certos momentos, com a sua empresa rodando já, você está apto a conseguir um empréstimo. Um empréstimo, igual todo empresário, ele tem seu banco parceiro. Ele pode buscar a parceria com demais bancos também. Mas antes disso, você tem que ter seu planejamento de como você vai conseguir liquidar esse empréstimo. Tá? Então, planejamento, ele é acima de tudo. Agora, em novembro, ele veio à tona essa pesquisa do IBGE, do próprio Sebrae, que está fechando em torno de 58% das empresas em 2024, que a gente nem encerrou o ano ainda, já estão falando desse resultado. 58% das empresas que abriram neste ano. Neste ano. Você veja aí o perigo de se abrir uma empresa, você perde dinheiro, perde capital, perde tempo, né? Sim. E às vezes a vida perde vida, qualidade de vida também, né? Se não fizer a coisa certa. Agora, Gleiciane Rodrigues, bom, você que é instrutora lá de gestão no Senac de Goiás, quais são os erros mais comuns que a pessoa deve evitar? Principalmente, por exemplo, em coisas simples. A pessoa quer abrir um salão de cabeleireiro, certo? Porque sabido que 83% dos empregos no país são de pequenos negócios, não são de médios negócios, são pequenos negócios. Né? Quais são os conselhos mais eficientes que você daria? Tá. Nós temos muitos alunos no Senac que estão iniciando seu negócio, né? E eles começam ali, nós já ensinamos desde o início, montar seu plano de negócio, separar quem é o meu cliente, meu público-alvo, onde eu vou atuar, ponto físico, onde que vai ser, e eu vou delineando todas essas informações. Procuro um advogado para me regularizar, para não agir na informalidade. Isso é muito importante. Então, me regularizo, crio o meu CNPJ, contrato um contador. Se não, se for ficar pequenininho, faço o MEI,
O MEI é super simples, no Sebrae dá para ter auxílio para abrir o MEI, mas no próprio site do MEI é possível abrir. Então, se regularizar é muito importante para que você, de fato, tome estrutura no seu negócio. E aí você começa o quê? A fazer o seu fluxo de caixa que o nosso colega acabou de falar, né? Sempre alinhando ali, o que eu estou gastando, o que está saindo da empresa, o que está entrando, anota os gastos, não mistura os valores da empresa é valores da empresa, pessoais são pessoais, separa um valor para você como um salário, a gente chama de prolabore, né? Então, faz esses pequenos ajustes, profissionaliza o trabalho e não haja como um biquinho, algo informal, mas estruture o seu negócio como se fosse uma grande empresa, né? A gente que é do marketing sempre traz case de sucesso, o marketing da Coca-Cola, o marketing da Heineken, da Red Bull, e traz essas empresas grandes como exemplo, para que essas empresas pequenas sigam o mesmo caminho, o caminho dos vencedores, que é estruturar a sua empresa de uma forma sólida. Uhum. Agora, Brenda Cunha, você que é advogada, é fria ou é uma boa você ter empresas com parentes? Olha, Rosenval, eu trabalho bastante nessa área de conflitos societários e eu vou confessar que a maior parte são conflitos societários entre parentes. É muito difícil você separar uma relação pessoal de uma relação profissional, mas isso não quer dizer que é impossível. Atendo grandes empresas, faço parte do board, do conselho de grandes empresas que são formados essencialmente por família e não são famílias distantes, não. Pai, mãe, filho, primos, tios, todo mundo na mesma empresa. Então, é sim possível, inclusive empresas do ramo imobiliário, que a gente tem falado tanto aqui, que é desafiador e tem se profissionalizado, é possível, mas é desafiador. Eu tenho uma pessoa muito engraçada, um empresário, eu pus toda a minha parentada na minha empresa, que a empresa dá um trabalho do peru. Eu falei, por quê? Porque eu não quero sofrer sozinho. Ou ter sucesso sozinho, Exatamente. Né? Mas assim, no arremate eu quero dizer o seguinte, se a família for desestruturada sem ter uma empresa, não pensa que a empresa vai salvar essa coisa. Se ela é estruturada, ela pode resistir. Mas se ela já for desestruturada, não, vou abrir empresa, todo mundo vai ficar bem. Não vai. Então, primeiro, saiba se vocês conseguem, pelo menos, passar um Natal junto. Porque passar o Natal junto, para muitas famílias, é uma coisa muito difícil, viu? Não é uma coisa que a gente faz com facilidade, não. É aquele velho ditado dentro da empresa. Nunca contrate quem você não possa demitir, né? É verdade, você falou uma coisa muito importante. Se Dentro contratar da empresa, alguém que você não pode demitir, aí água é fria consagrada, né? Com certeza. Sim. Olha, a Capital Mídias é uma empresa muito séria no estado de Goiás, que faz luminosos, billboards, chama do que você quiser, que são muito qualitativos em diversos pontos da capital. E eles sabem exatamente onde está seu público. Então eles têm ali a medida do público que você quer, quantos carros passam ali, quantos motoristas passam ali por hora, quais são o tipo de consumidor que você vai encontrar e vai dignificar com a sua propaganda. Então você utiliza a Capital Mídias para que eles façam um planejamento estratégico para que sua empresa aumente o share e possa vender mais. Não deixe de utilizar esses bons serviços da Capital Mídias. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre planejamento, a chave para o sucesso empresarial. Bom, Gleiciane Rodrigues, eu me lembro de uma empresa muito boa em Goiás, que é a Cristal Alimentos, que faz o arroz Cristal, feijão Cristal, a linha de massas deles, que nós começamos a fazer um trabalho de marketing estratégico para eles, com planejamento a médio e longo prazo. E claro que nisso entra o curto. Mas numa época que você não tinha condições de saber quanto que ia custar o pãozinho do sábado, quando você estava na quinta-feira. Então parecia impossível planejar. Mas
eu tinha vindo dos Estados Unidos, a gente planejava, o proprietário muito qualificado, planejamos a longo prazo e deu tudo certo, graças a Deus. Então, eu penso que um dos grandes problemas das empresas e do Brasil é essa incapacidade que nós temos de planejamento a longo prazo, principalmente planejamento governamental. Sim. Né? Que você pega um prefeito que quer destruir o que o outro fez, ele não dá continuidade na obra. Como que a gente pode mudar essa síndrome de ausência de planejamento, inclusive na própria nação brasileira? Será que nós estamos evoluindo ou involuindo nessa área? Eu acho que é importante, primeiramente, nós brasileiros termos uma visão de um todo, né? Não somos individuais. Não é só a minha casa, não é só a minha família, não é só o meu estado. Goiás tem uma política muito forte, né, de que o estado que dá certo, o Goiás que dá certo, isso é muito bom para nós. Mas isso tem que expandir para os outros estados também, né? E não individualizar esse planejamento, esse sucesso, essas boas práticas. Então, acho que começa com cada um de nós, primeiramente. Há um trabalho sendo feito em Goiás nesse sentido, né, de olhar para frente, o estado que dá certo. Mas os outros estados não vejo tendo essa mesma postura. E então, dessa forma, não reflete nacionalmente. Eu acredito que isso é importante, ter essa visão como um todo. Marcos Louredo, a pessoa que quer planejar, por exemplo, a compra do imóvel, etc. Tal, eu acho que isso cai no rol do planejamento familiar, que tem repercussões gerais. Você que tem experiência nessa área, como é que o sujeito planeja? Como é que ele compra uma coisa? Não, vou comprar onde, né? Por quê? Né? Então, Rosenval, a gente está batendo muito na tecla do planejamento. E isso não é uma cultura nossa. Essa questão como disse, a gente teríamos vários programas para a gente discutir isso. Mas eu acho que assim, o cara tem que começar a planejar pelo menos o dia dele. Começar a fazer um planejamento básico. Para você chegar num planejamento da compra de um imóvel, seja ele para investimento, seja ele para moradia, hoje você conta com profissionais especializados. Eu estava vendo hoje que você tem até centro de formações de corretores. Então, você tem que procurar, assim como o Rubem disse, procurar um bom contador, delegar, igual a doutora disse. A minha sugestão é que você procure um bom corretor, e o cara vai conseguir te dar todo esse respaldo. A minha sugestão é essa, inclusive de investimento. Então, hoje, a gente parte muito do achismo. Eu acho que essa consultora é boa, eu acho que esse produto é bom para mim. Mas, de repente, não é. De repente, ele olhando ali as suas necessidades, fazendo um estudo mais aprofundado das suas necessidades, ele consegue te direcionar para a melhor escolha. Eu tenho um exemplo, gosto de dar exemplos particulares, porque a gente já viveu muito. Minha filha está nos Estados Unidos, que o marido mudou para uma outra cidade. Falou, pai, nós vamos ficar lá, eu arrumei um emprego muito bom lá, com um contrato longo, nós vamos comprar uma casa. Eu falei, não compre, primeiro você alugue. Aí quando você conhecer a cidade, você vai comprar. Que ela me atendeu. E aí ela disse, pai, se eu tivesse feito sem o que você me falou, eu teria comprado no lugar errado. Porque eu não tinha paginado a cidade. Então acho que precisa conhecer a cidade também, né? É preciso conhecer o ambiente, né? Bom, Brenda Cunha, e você? O que você indica para a pessoa sob o ponto de vista pessoal? Como é que faz o marketing? Você, por exemplo, ela é bem estratégica, né? Ela se posiciona. Você acha que tem isso? A pessoa pode planejar? Eu tenho duas filhas gêmeas. Uma fala assim, ela tem 12 anos. Quando eu casar, eu vou fazer isso, isso e isso no meu casamento. A outra fala assim, se eu casar, eu faria isso. Uma fala quando, o outro fala se. Né? Olha que você vê a diferença das coisas. Você tem planejamento? Dá para planejar assim quando eu casar e tal? Claro, o planejamento pessoal e o planejamento empresarial, eles andam lado a lado. Infelizmente, como o Marcos disse, não é parte da nossa cultura, mas a gente tem melhorado a cada dia nisso. É claro que, como você mesmo disse, às vezes a gente não consegue por causa de legislações. Hoje mesmo saiu a nova lei de seguros. Então, existem mudanças a todo momento, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A gente nunca sabe quando vai acontecer um fator
que você vai ter que recalcular a rota. Mas ter o caminhar, você ter o caminho, não quer dizer que você vai chegar naquele exato destino, mas quer dizer que você vai andar para frente, quer dizer que você vai continuar caminhando. Então, isso é muito importante, seja financeiramente, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, ter um caminho para você avançar. É a certeza que a gente vai chegar naquele caminho final? Infelizmente não, mas é a certeza que a gente vai avançar. Interessante, eu tenho aqui uma pessoa muito dileta, que é a Ana Porto, ela é jornalista. E eu invisto muito nela até hoje, porque ela não fala, ela fala assim, quando eu ficar muito rica, eu vou fazer isso e aquilo. Então, como ela tem ela não fala quando eu ficar rica, não, quando eu ficar muito rica. Como eu acho que ela vai acabar ficando muito rica, de tanto que ela acredita nisso, que eu invisto nela, entendeu? E ela abusa, às vezes, não, você deixa que eu pago quando eu ficar muito rica. Então, mas aí eu entro num caso muito interessante, aqui, Rubens Soares, que uma pessoa, mesmo você sendo contador, não dá para você entrar num negócio que você não acredita nele, que você não confia e você não acha que tem energia para dar certo. Eu acho que talvez isso chama-se planejamento vital. Quer dizer, você ter aquela energia que você acredita naquilo que está fazendo. Porque tem gente que às vezes não acredita no próprio negócio e não dá certo, não é isso? Rosivaldo, é o seguinte, a gente depara diariamente com situações que empresários ainda não. Um funcionário está saindo de uma empresa, quer pegar o seu acerto e tem um imóvel ali que ele trabalhou a vida inteira, ele quer capitalizar o dinheiro desse imóvel e investir dentro do negócio. E muitas das vezes eles querem até um negócio que, o meu amigo deu certo nesse ramo de atividade, eu quero atuar nele. Às vezes ele está saindo até da sua essência. Às vezes ele é um bom funcionário na empresa que ele atua no momento, ele pode até atuar dentro do mesmo ramo, mas nunca naquele ramo que, um está dando certo, eu vou lá. Não, você tem que ir no que você mais se identifica. O que você mais se identifica, você faz o seu trabalho com prazer maior, com mais vontade, com mais garra. Você não vê o horário passar. Você chega cedo e quando vê, está saindo à noite, depois todos os colaboradores já foram embora. Aonde eu digo, o proprietário, ele nunca pode ser o administrador da empresa dele. Ele tem que ser o gestor. Ele tem que partir mais para o lado executivo do negócio e não para o lado da administração. Ele não tem que ser o escravo de ficar executando as atividades. Por mais que a gente falou ali que tem atividade que você não terceiriza ela. Você vai lá e faça. Mas, primeiramente, você tem que estar na parte executiva. Se você não estiver terceirizando a parte executiva, excelente, que é o exemplo que você deu. É a sua parte executiva, é a sua imagem, é a energia que você está colocando naquele negócio. Mas você veja bem, você tocou num ponto, quer dizer, o empresário ele tem que ser o tocador de piano, não o carregador de piano. Porque se ele for carregar o piano e tocar, existem momentos que você faz tudo. Né? Tem um momento que você começa uma empresa. Eu, quando comecei minha empresa, eu era tudo. Eu era redator, eu era o cara que ia atrás dos clientes, eu limpava a minha empresa, e etc, etc. Né? Fazia tudo, porque eu tinha noção de que era um começo e que eu não podia ter despesas, que eu não podia arcar naquele momento da abertura da empresa. Mas este é um momento só, né? Não é uma coisa que pode se perpetuar. Foi momentâneo. Foi momentâneo, né? Passou. Tem que passar. Agora, eu vejo assim, se a pessoa quiser trilhar um caminho, eu falo isso muito para médico. Olha, se você quer ser um médico personalístico, quer dizer, eu sou a clínica, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele é uma coisa muito perigosa. Ao mesmo tempo que você fala, não, aqui ninguém resolve, sou eu, quer dizer, ninguém vai tomar seu lugar e tal, mas você pode ficar escravo daquela posição. No meu caso, por exemplo, eu sou um certo escravo da minha personalidade no ar. Porque se eu não posso pegar, não. Programa by Rosenval Ferreira e por quem quer que seja para fazer o programa. Porque eu fiz uma coisa que me exige a minha presença. Isso é uma coisa muito, às vezes, que não precisa de um planejamento. Não é? Sim, com certeza. Às vezes é melhor você planejar uma clínica, que a clínica tenha nome, indiferente quem está fazendo o tratamento. Um dia a máquina
para, né? Isso daqui é uma máquina. Né? Exatamente. A gente acha que a gente a gente nada bala, que você nunca vai adoecer, que você nunca vai estar ausente do seu negócio. Não, isso não é vida. Isso não é o motivo de você ter um negócio. Como eu sou muito jovem, eu não me preocupo com isso. Mas com as pessoas de mais idade. Intervalo comercial, voltamos já já.